começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Vocês encontram a gente nas redes sociais com @Pode Ser Chegar com Demudo, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materna infantil. Vocês me encontram no @Nutrir e Cuidar. Eu sou a Aline, médica ginecologista e obstetra. Eu tô no Instagram, doutora Aline Puglia. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra e tô no Instagram LuísaNMV. E hoje nós vamos falar sobre maternidade e carreira. O que muda, né, na nossa vida depois que a gente começa a ter o desejo de ser mãe e depois que a gente vira mãe de fato, né? Acho importante a gente falar sobre isso. Eu acho que também é importante depois trazer convidadas que mudaram totalmente, porque eu acho que a gente tem um convívio Muito com grande, várias né? mulheres, né? A gente viver muito nesse mundo materno-infantil, a gente conhece doulas que não tem nada a ver com a área da formação. saúde e que depois de ser mãe mudaram as carreiras, né? Muita gente que tentou conciliar carreira com filho, né? Assim, e aí mudou totalmente, né, Ana? Então, eu acho que Quebrou a cara um pouco, dando adentro, né? A Ana, ela é nutricionista, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E aí, Ana, por que você teve essa virada de chave? Quando que foi? O que Eu aconteceu? acho que o sistema trabalhista hoje no Brasil, ele não é apto a integrar mães de forma justa, tanto para a mãe quanto para o bebê, assim. É muito difícil você conseguir exercer a maternidade dentro de um trabalho formal, que você tenha que cumprir uma carga horária de trabalho de carteira assinada, trabalhando 8, 9 horas por dia. Você tem que voltar com um bebê com 4 meses, na maioria das vezes, na maioria das empresas, que ainda deveria estar em aleitamento materno exclusivo. Então, assim, eu tenho uma história de carreira que eu fiz nutrição primeiro do que engenharia. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu acho que a nutrição é uma faculdade que prepara muito pouco o profissional para a vida. A área da saúde em geral. Acho que todas. A área da saúde em geral. Só que Ninguém sabe todo mundo sabe trabalhar, mas ninguém sabe ganhar dinheiro, ninguém sabe. Só que o que eu percebo da medicina, por exemplo? O médico se inserir no mercado de trabalho é muito mais fácil do isso que é o real. nutricionista. Porque tem muito mais vaga. Né? Sim. Então, de forma grosseira, é assim. E o nutricionista, ele acaba tendo que virar empresário quando ele sai da faculdade, e a gente não estuda nada disso. Porque você tem que começar a ser dono do seu negócio. Você vai ter poucas vagas nos hospitais, ou então você vai ter que trabalhar com saúde coletiva, que não é muito fácil. Uhum. E quando eu me vi recém-formada, tendo que administrar um consultório, sem ter experiência, sem ter ninguém para... Com quantos anos, Ana? Com 21, eu me Não, formei com muito 21 nova. anos. E você nem considerou, você nem seguiu aquele fluxo de ir para uma clínica atender com plano de saúde, você chegou a... Eu cheguei bem no iniciozinho, mas eu ganhava, sei lá, R$600 por mês. E eu falei que não Vida vou... real, Vida gente. real. Às vezes é melhor ser bolsista, né? Exatamente. Aí eu falei, ou eu Muita vou gente ingressar... vai para essa área de doutorado, De pesquisa. Porque também. fala já. Aí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na época, só que eu fiquei muito na minha cabeça o que meu pai sempre tinha me falado, né? Faz medicina ou faz engenharia, segue para as carreiras clássicas. Engenheiro, advogado, médico. E na época eu estava tão frustrada e sem saber o que fazer, muito nova, que eu falei assim, quer saber? Eu tô há 4 anos na faculdade sem estudar nada, mas eu vou prestar o vestibular. Se eu passar, eu vou fazer engenharia ao mesmo tempo que eu trabalho com nutrição. E assim eu fiz, eu passei para engenharia na UERJ. Engenharia. E Com nutrição. fui fazer engenharia. Eu comecei a rir. Gente, porque eu lembro meus irmãos nos primeiros anos de engenharia. Você falou cálculo. Nossa, cálculo, tal de Física, física 3 lá que é. eles tinham. Cara, era bizarro, eles estudavam muito. É uma coisa assim, a gente estuda muito, Aline. Mas eles, eu acho que no início a gente estuda até menos do que na engenharia. É igual a gente, o nosso primeiro período é anatomia. Que é um trem que você mergulha, Mas tem assim, uma tudo. lógica, assim, né? A anatomia tem um lugar pra cada coisa tá, entendeu? Dá pra não entender, de repente, decorar, né? Acho que na Isso, engenharia na não engenharia dá. não dá. Isso, Na engenharia não dá. Você tem que aprender a pensar. E eu acho que o que a Mas engenharia faz é ensinar a pensar. A pensar. Porque eles podem, depois que eles acabam a engenharia, eles podem fazer 1000 coisas. A gente geralmente é quadradinha, a gente faz uma E o coisa... engenheiro, geralmente, ele tem, assim, é a pessoa que vai pra fora
fora do país, é engraçado, né? A faculdade de exatas, ela faz Abre isso. muito a nossa cabeça. Abre muito a cabeça Muita deles. cabeça. E eu acho que a cabeça... Já era aberta, Não, e olha, a cabeça da Ana, tipo assim, esse podcast não aconteceria se não fosse Sim, a Ana. Já exato. é diferente. Tipo assim, a Ana é missão dada, missão cumprida. E isso é muito característico da engenharia. eu Eu acho. e Luísa, a gente só fosforila, às vezes a gente fica até de madrugada conversando, né? Que, nossa, então a gente vai ter que fazer isso. De manhã acorda, uma vai pro consultório, não dá em nada aquela conversa. É isso. Senta no restaurante, toma um vinho. Eu acho que a gente é de humano. E eu sempre tive muita facilidade com matemática, física e química. Aham. Então, pra Mas mim aí não você foi passou uma engenharia na dificuldade. UERJ. Na UERJ. E continuei atendendo na clínica lá no Rio, que eu atendia, e estudando engenharia na UERJ. Mas nessa época, o mercado de petróleo em Macaé estava super aquecido. Eu tinha inglês fluente, enfim, tenho inglês fluente e tudo mais. E eu vim passar umas férias aqui e fui chamada para trabalhar numa empresa de petróleo, mesmo estando no segundo, terceiro período de engenharia. E fui. Eu falei, quer saber? Eu transferi minha faculdade para cá, enfim. E nessa que eu fui para a indústria de petróleo, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava como nutricionista, eu dei uma pausa na nutrição, não totalmente, porque eu gostava muito, sempre gostei muito. Ao final de semana, às vezes, eu atendia os amigos, nunca parei 100%. Mas eu fiquei o período da faculdade que eu consegui, apesar da nutrição ser da área médica, tem muita química. Então, eu consegui matar muitas químicas da engenharia com a nutrição. Ah, entendi. Então, eu consegui reduzir o curso da engenharia um pouco. E eu fiz o curso em 4 anos, mais ou menos, né? E nesses 4 anos, eu acabei casando, tendo filho. Então, a faculdade de engenharia foi trabalhando, engravidando. Faculdade da vida. Foi tudo junto, né? Você chegou a acabar a engenharia? Acabei, É. defendi o TCC com o João mamando no Não. peito. E meu marido até brinca, que fala que eu só fiz engenharia para conhecer ele e casar com ele, que senão a gente não teria se encontrado. E quando eu me vi, assim, e eu acabei evoluindo na profissão muito rápido, porque o mercado era o estava muito boom. aquecido. Então, só do fato de você ter o inglês fluente, você já ia Exatamente. avançando muito rápido na carreira. É. Assim, eu tive uma ascensão muito rápida. E me vi grávida do João, tendo que voltar com 4 meses, olhando para aquele bebê e falando, não julgando quem consegue, óbvio, quem Não, precisa. isso aí é difícil pra você. E às vezes pra uma outra mãe não Ok, é. É ok voltar a trabalhar. Agora, tem gente que não, assim. Eu voltei a dar plantão com 3 meses e meio da Manuela. E fui eu da plantão, sabe? Com E peito na nutrição dolorido. eu voltei com 2 meses todo. Então, É. assim, são demandas diferentes, É. eu acho, né? E eu falei, cara, eu não vou conseguir. E na área de petróleo especificamente, você não trabalha 8 horas por dia. Você trabalha 10, 12 horas por dia, você embarca. Então, assim, eu não me vi, Você viaja, porque o que eu Viaja vejo muito na muito. realidade lá de casa, né? Que meu marido é engenheiro, é, assim, pelo menos uma vez por semana ele tá longe, assim, sabe? Aí Tá- eu tentei voltar e não consegui. Eu ia chorar no banheiro do trabalho, não me fez bem voltar a trabalhar. E é um ambiente masculino pra caramba, né? É, Às vezes eu era a única mulher do setor inteiro. é difícil falar, né? O bebê tá no peito, não tem Ele nem não com tem quem nem- falar. Quem falar, Porque na maioria das empatia só vezes. gera pelo que você já sentiu, né? Pelo que você já passou. É difícil você ter empatia por uma... Ainda mais homem, né? Tava falando sobre isso, de aborto, né? Que as pessoas falam umas coisas porque nunca viram. O dia que a mulher vive uma perda, Ela ela não- para de falar. Ai, Não fala era só nada. de comecinho, você vai tentar, você vai É. engravidar de novo. É. Ela nunca mais fala isso com ninguém. Mas aí, Ana, você... Aí eu já estava 4 anos fora do mercado, mas falei pro meu marido, não, eu vou voltar a estudar, porque eu quero voltar a ser nutricionista, porque na nutrição eu vou ser autônoma Consigo e vou conciliar. conseguir conciliar melhor com a maternidade. E ele super me apoiou, eu passei 1 ano estudando, fiz 2 pós nesse período de 1 ano, né? Comecei 2 pós importantes que mudaram muito minha visão da nutrição, porque mudou muito a minha visão de formação. E eu voltei a ser nutricionista e isso mudou a minha vida como um todo, porque eu consegui conciliar a minha carreira com a minha maternidade da forma que me satisfazia. Mas aí você já voltou pra materno infantil. Então, aí voltei para o mesmo início de antes, voltei para uma clínica para atender plano de saúde que tinham vários nutricionistas. Quem que quer atender materno infantil há 15 anos atrás? Ninguém, porque é um saco, né? No sentido de é uma área da nutrição que mais tem demanda pós-consulta.
É uma área da nutrição que você precisa estar muito mais entregue ao Aliás, paciente. materno-infantil é o de seguinte, forma- na Você casa. materno-infantil é o seguinte, na verdade é assim, você faz uma consulta, aquilo tem um desdobramento muito maior, maior, A né? consulta só começa ali, né? E as pessoas... Aí são duas questões, eu acho, que eu vivi na época, né? Ninguém queria estudar a área materno-infantil. Era uma área da nutrição que ficava à margem, assim. Isso não dá dinheiro, isso não tem futuro. Então, ninguém queria Como estudar. todo mundo materno-infantil, eu tava falando isso esses dias com a Aline. Eu falei, Aline, ninguém olha pra mãe, pro bebê, assim. E- Por exemplo, hospital. É muito menos leito pra criança. Tem vários hospitais, por exemplo, em BH, que eles fecharam a parte infantil por não dar lucro, né? E quando eu fui tentar fazer pediatria, meu pai falou assim, você vai fazer o que menos dá dinheiro na medicina? Pediatria. Eu lembro Ele falou desse jeito, eu você contei fez pra medicina. Luísa essa história. Eu era acadêmica da cirurgia lá. E eu tinha um preceptor, eu falei, vou mandar isso pra ele. Que eu era a queridinha lá da cirurgia. Eu fiz iniciação científica, tudo de cirurgia. Tinha a mão boa, era jeitosa. Conheci meu marido, que é cirurgião, inclusive operando no centro cirúrgico lá como acadêmica de cirurgia. E aí, quando estava terminando a faculdade, que eu falei que eu assumi que ia fazer GO, esse preceptor, que era diretor de um hospital, ele falou: você tá indo para o setor que ninguém quer investir. Ele falou: maternidade é o setor mais barato de um hospital. Ninguém investe nisso porque não Então, dá lucro. Então estamos aqui todos Todos nós. juntos, né? A gente sabia, talvez, né? Tem algo a mais, né? Ninguém quer fazer nada, por isso acho que é muito. Tem uma visão muito. Eu acho que tem que ter uma. É porque é machista também, gente. Quem coordena o hospital, quem coordena. São homens que São ocupam homens. esses cargos. São né? Não, e homens. além disso, a área materno-infantil é uma visão muito da prevenção. Exatamente. Então, Você que dá enxerga a longo prazo. O futuro, você prevê coisas no E futuro. antigamente também, né, Ana? Há 7 anos atrás, quem que ia fazer uma consulta do pré-natal, né? Igual eu. Eu não tive quase consulta ninguém. Pra médica, Nada. pediatra, não teve uma Eu não nutricionista. tive. Você vê como que as coisas Mudaram há nesse tempo. pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E nesse grupo da clínica, eu era a única que era mãe. E Hum. na época do João, meu primeiro filho, eu tive muita dificuldade de encontrar nutricionista especialista. Então, eu tive que estudar muito para fazer as coisas certas com ele. Uhum. Né? E tinha muitas coisas que eu não entendia, assim, né? Ele tinha uma certa seletividade alimentar, e depois estudando eu fui ver que ele tinha um pouco de refluxo, então ele sentia um pouco de azia, por isso que ele não comia direito, enfim. Eu fui obrigada a estudar por ele, porque eu tinha pouquíssimas pessoas para conversar sobre isso. Eu tive a sorte de ter as referências de nutrição materno-infantil com minhas professoras da faculdade, Elizabeth Ascioli, a Saunders, que são, né, referências mundiais até no Brasil e são reconhecidas mundialmente pelos estudos de materno-infantil, que eu cheguei a trocar figurinhas com elas na época, mas eu tive que me virar. Então chegava um bebê, uma criança na clínica, ninguém queria pegar. E eu virei materno-infantil por isso. Por demanda. Por demanda. Na clínica e do meu próprio filho. Eu falei assim, não vou botar ele na mão de qualquer nutricionista que não sabe o que está fazendo. Eu prefiro eu mesma estudar e eu cuidar dele. E assim foi indo, né? E conforme a importância da materno-infantil foi crescendo dentro de mim, eu fui cada vez mais me especializando e negando os outros tipos de atendimento. E se é ponderando disso, né? Disso, Tipo, exatamente. Então, assim, depois de uns 2 anos que eu voltei a atuar somente como nutricionista, eu parei de atender todos os outros nichos. Eu só atendo materno-infantil há muito tempo já. já tem 9 anos, né? Pelo menos. Já. Pelo menos. Mas quantos anos que ele tem, seu filho mais Vai velho? fazer 10, né? É, Tá então tem fazendo isso, 10, tem tem 9, isso. deve ser mais ou Exatamente. menos isso, né? Que você tá só nesse mundo. Só assim. nesse mundo. E é muito louco, assim, porque até hoje, mesmo eu tendo decidido fazer esse retorno na nutrição, eu vejo que a forma da gente trabalhar pós-maternidade é muito diferente. Então, assim, todas as preocupações que eu tenho com todas as rotinas deles 3, mesmo meu marido sendo super participativo, ele não tem. Tipo, ele acorda, ele toma o café da manhã, ele acaba perguntando se precisa de alguma coisa, mas ele troca de roupa e sai. Isso daí é a carga mental materna, né? A carga É mental porque, materna. assim, isso daí é muito invisível. O tanto de coisa que a gente tem que pensar pra toda aquela rotina acontecer. Certo. Por exemplo, hoje as meninas almoçaram na escola, né? Então, quem
quem viu a questão do almoço, elas almoçam segunda, quarta, sexta, mas quem viu a questão do almoço fui eu, quem mandou mensagem para a escola fui eu, quem pagou o almoço fui eu. E isso não é visto, né? Assim, então, assim, eu tava lá, hoje eu fui pro hospital de manhã, fui no hospital, resolvi as coisas do hospital, mas tava aqui, ó, fazendo pix pra escola. Então, assim, essas demandas invisíveis, assim, da maternidade, isso gera muito sobrecarga. E eu não tô falando mal de homens, é porque, mesmo que a gente queira igualar muito, não iguala, sabe? Assim, não iguala nunca. Minha sogra, ela é economista, assim. E ela é de empresa, assim, focadaça, já tá com uma certa idade, mesmo assim, trabalha até 9 horas da noite, é uma pessoa que gosta muito. Ela falou que nos primeiros anos dos filhos dela, deu uma recuada total, ela não subiu de carreira, ela ficou na mesma... Estagnada por um tempo. A entrega é diferente. Porque a entrega é diferente, porque das 5 horas da tarde você tem que ir lá ver seu filho, você não pode... Você não pode ficar até mais tarde. Você não pode, né? Ou então, assim, até noturno, por exemplo. Eu muitas vezes paro de trabalhar cedo no consultório, e depois que eles dormem, eu varo a madrugada terminando de fazer o que eu tinha que terminar de fazer. Porque a demanda da nutrição materno-infantil começa na consulta. Mas tem todo o planejamento dietético de suplementação que eu não consigo fazer durante a consulta de 1h30. Sei. Eu preciso fazer depois. E eu não consigo fazer exatamente depois que eu saio do consultório, porque eu pego os 3 na escola e eles têm as atividades deles. Eu quero ter o meu momento com eles também. E às vezes eu varo a madrugada, estudando, me atualizando, fazendo os materiais das consultas. Hoje, é claro que eu estou num momento da carreira que eu tenho uma equipe comigo. Eu tenho 10 estagiários comigo. Porque você é engenheiro e soube organizar isso. E é o que é uma coisa que eu falei hoje com a minha psicóloga, assim. O que acontece, assim? Puxando a sardinha pra mim do que mudou. Eu cheguei em Macaé. E eu tinha acabado pediatria geral, meu marido tinha morado o último ano na China. E aí, você tá afundando, Aline. Eu cheguei em Macaé, meu marido morou o último ano na China. Eu comecei uma residência no Rio de Janeiro, só que era muito diferente do que era em BH, assim. E eu falei assim, então eu vou morar 1 ano com meu marido, porque a gente já namorava há 7 anos e eu estava muito longe dele, assim, né? Tipo, ele estava na China, eu estava na residência. Né? Pô, ele passava 60 dias na China, chegava no Brasil, ficava 20, nesses 20, assim, né? Você na residência? Eu na residência, então foi uma época muito difícil pra mim, assim mesmo, tipo, conciliar. E aí eu passei numa residência no Rio de Janeiro, que eu queria fazer pediatria, eu sempre... Mas não porque eu amava o meu chefe de Belo Horizonte. Então, quando eu cheguei, foi meio que um choque de realidade, assim. Aí eu larguei e vim pra Macaé. Passou 2 meses, eu tava grávida da primeira filha, né? E aí, o que mudou na minha carreira nisso, né? Porque o meu R3 que eu queria tanto, que eu queria me especializar em pneu... Já ficou de lado. Já ficou de lado, porque eu já pensava, como é que eu vou embora de Macaé com minha filha? Como é que ela não vai viver... Eu vou tirar ela de perto do pai? Ou eu vou pro Rio de Janeiro sozinha com essa criança? Como é que eu vou fazer isso? O que vai acontecer? Quais desfechos, né, que isso tudo vai ter? É uma por causa da minha carreira. Coletiva, porque, assim, eu não sei vocês, mas, assim, a medicina ocupa muito tempo meu. Eu acho que 80%, assim, das minhas discussões na psicóloga tem a ver com medicina. A medicina, eu não sei se toda carreira sei que eu vivo, né? Tipo, ela me ocupa muito tempo, né? E aí, cara, eu travei. Assim, não fui nem para um lado nem para o outro, mas comecei uma pós com 3 meses da Manuela, doideira, assim, tipo, uma das coisas que ajudou no desmame dela, porque no final do dia eu já não queria mais ir para o Rio de Janeiro, ela não foi junto, enfim. Mas eu trabalhava 1 vez por semana só, entendeu? E eu fiquei, assim, até os 2 anos da Manuela, trabalhando menos. E eu lembro da minha mãe, assim, tipo... Como assim você vai trabalhar pouco? Você é médica, você trabalhando pouco? Porque a gente tem uma... Né, Aline? A gente tem uma cobrança de que médico tem que estar trabalhando muito, né? Vocês têm que trabalhar muito. Todo médico trabalha muito. E o médico que não quer trabalhar muito? Não, e até porque, sendo bem honesto, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar mais. Exatamente. E a gente também, porque a gente tem
um backup, né? O nosso marido puderam segurar isso Sim. pra gente, né? Não é todo mundo que pode tem. fazer Mas isso. a medicina eu acho que também tem muito. Tem dois problemas. Tem uma mistura de medicina sacerdócio, que a gente ouve isso na faculdade, assim, medicina sacerdócio. E são coisas diferentes, assim. A gente ama o trabalho, mas a gente não trabalha só por amor. A gente trabalha com amor. Mas isso é ensinado de uma maneira que no final você se confunde, né? A medicina acaba sendo uma profissão como qualquer outra. E ninguém trabalha só por amor. Você não escolhe essa carreira boleto, porque no final você tem um boleto, você sai de casa, você deixa a sua família. Isso tem Isso é trabalhado em mim. caro. Isso é muito trabalhado em mim, porque eu tinha muita dificuldade de cobrar, muita dificuldade de um consultório particular e tal. E assim, a minha psicóloga, ela foi essencial nisso, porque no dia que ela falou assim, Luísa, toda vez que você estiver no consultório, você não tá ficando com as suas filhas. Todos os sims que você tá dando pro mundo do trabalho é um não para suas filhas. Então, ele merece ser remunerado, sabe? Ele merece. E bem remunerado para compensar. Você tá deixando as suas filhas. Então, na verdade, a minha virada de chave, depois que eu fui mãe, uma é que eu fiquei muito tempo, fiquei um grande período trabalhando pouco, que graças a Deus a medicina me permitiu. Nem toda profissão que é possível. Não é toda profissão. Muitas mulheres vivem esse problema, escolhem uma profissão antes sequer de pensar na maternidade, e quando estão perto de se tornar mãe ou se tornam mãe, elas se dão conta de que aquilo vai ser incompatível. Vai ser incompatível, exatamente. E aqui não, talvez seja o meu caso. Não acho, Aline. Eu acho que você ainda vai chegar Acho que vai chegar num caminho que você vai conseguir conciliar. Conciliar, sim, sabe? De ter uma equipe, de ter uns backups, de ter... Então, assim, a gente precisa... O que não dá é pra ser sozinho. Você tem que... Acho que depois que você vira mãe, você tem que contar com não só uma rede de apoio Isso foi decisivo, assim, né? Eu sou uma obstetra aqui que tem rede social, que me expõe um pouco mais, e as pessoas agora, eu comuniquei, né? Olha, a obstetrícia agora na minha vida, ela vai parar por um momento, e isso é uma decisão porque eu quero engravidar. Eu falo isso. A minha secretária do consultório, ela fala, minhas pacientes quando perguntam, né? A Aline vai parar de assistir gestantes. Esse modelo na obstetrícia no Brasil, se você é médico, ginecologista, obstetra, ou você vai atender num plano, ou você vai atender partos num hospital. Para quem quer focar na obstetrícia, os modelos de assistência, eles são muito cruéis, assim. E as pessoas que estão ligadas, que querem dar assistência ao parto integralmente, acabam indo para esse modelo que... Eu sei que hoje esse modelo não dá para manter a vida toda, que você jogar em cima de você, né? Não, eu vou ficar disponível, eu vou ser a sua obstetra. Então, eu fiz isso durante muitos anos, eu tô fazendo isso sem parar, 6 anos, né? 7 anos agora. E isso até foi uma coisa que adiou o meu desejo de maternar. Na verdade, eu falo que eu nem estava pensando nisso. E não dava nem tempo. Eu não pensava, embora assim, eu sempre quis ser mãe, sempre. Era não dava nem tempo. Eu não tinha dúvida, só que o tempo passa e você não se dá conta. Isso que você falou, que a medicina ocupa um espaço. E foi uma coisa, eu acho que a mudança de mentalidade, quando eu comecei a perceber, né? Quando eu comecei a falar, eu preciso tentar engravidar. E peraí, essa semana eu tive 3 partos em uma semana. E de 3 partos eu fiquei 3 noites fora da minha casa, né? E como é que eu vou fazer? Primeiro, como é que eu vou fazer um filho assim, né? E aí você começa a enxergar o tamanho do que vai vir pela frente. Quer dizer, e gerar um filho, engravidar e parir é só um pedacinho de um caminho grande. Na mudança de carreira, principalmente, é a parte mais fácil. Porque enquanto você está gestante, a sua vida continua igual. O bebê está dentro de você. Por mais que você passe mal, precise de um pouco de assistência e tudo mais. Mas você leva ele, né? Você leva ele. E você consegue manter suas atividades. Eu estava no mercado corporativo de petróleo quando eu engravidei. Eu vomitei muito no primeiro trimestre, mas eu não deixei de trabalhar nenhum dia. E você vê que o vômito, as gestantes que vomitam, que tem esses enjoos excessivos, as náuseas são muito moduladas pelo estresse, influencia demais. E hoje... O tanto de conhecimento que a gente falou, né? Assim, no episódio anterior, você falando... E imagina o tanto de coisa, como eu estudo, eu sou apaixonada, assim. Eu sei como que isso tudo influencia
influencia lá na frente. Eu falo, eu quero fazer Como que eu escolhas vou gestar agora. assim, E eu né? falo, eu sei que essa vida que eu levo é uma carga estressante, assim, absurda. É uma gestão de riscos, né? Quando uma gestante entra em trabalho de parto, que eu ligo, tem que ter muita gente por trás. Às vezes nem todo mundo está disponível. Imagina assim, eu grávida, passando mal, saindo de casa 3h30 da madrugada, tendo que chegar no hospital em 5 minutos. E imagina se eu não tenho condição. E se acontece uma intercorrência, eu falei, eu não quero, eu sei que esse momento ele é praticamente incompatível com qualquer outro. E eu faço terapia também, que eu hoje entendo, e foi muito doído para mim falar que o caminho que eu quero escolher para gestar, para viver uma gravidez em paz, é incompatível com a profissão, com a forma como eu atuo hoje, né? Foi doído para mim. Enxergar isso, Já é uma assumir. primeira renúncia, né? Eu vejo muito que a maternidade nas nossas carreiras vem acompanhado de muitas renúncias. Muito mais É do o que dos luto, pais. né? Que a gente tava Nossa, falando do Deus, puerpério, gente, é né? triste demais. Então, tipo, você já tá vivendo um luto, assim. É. E se a gente parar, qual é a mudança de vida no seu marido para engravidar? Nenhuma. Uma, né? Nem no Assim, trabalho. qual foi a mudança? O meu marido, com 5 dias, eu em Juiz de Fora, ele já estava em Macaé trabalhando normalmente. Ele falou assim, não vou tirar férias não, porque eu não quero que ninguém nem ache que eu tô trabalhando mesmo, porque eu acabei de ter filho. Então, ele tocou a vida, tocou carreira, né? E alguns homens não são gratos a isso, né? Hoje, assim, eu converso muito com meu marido e ele fala, sem eu precisar mostrar isso pra ele, que tudo que ele conquistou na carreira dele, ele é grato por eu estar ali no backstage cuidando dos nossos filhos. Porque senão ele não poderia ter essa entrega toda. E eu vejo... Eu vi que estavam falando daquele ditado, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e as mulheres estão falando, não, tem que falar ao lado, né? Mas eu falo, às vezes, na grande maioria das vezes, a mulher fica por trás. Meu marido é cirurgião, e eu conto essa história, que ele vai operar, e às vezes ele fala, poxa, quando tem uma anestesista mulher, né? Ah, fulana chegou atrasada porque foi levar o filho. Ah, porque o filho tava passando mal. Por isso que eu gosto, às vezes, quando é homem, o anestesista homem não chega atrasado. Eu falo assim, o anestesista homem não chega atrasado porque por trás dele tinha uma esposa que foi levar o filho, que ficou com a criança. Então, e é invisível esse trabalho materno. Né? E às vezes, e quando você se dá conta de que, assim, eu me dei conta disso agora. Eu acho que pra mim, por isso que é tão assustador, assim, né? Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que às vezes a gente vai muito pro lado negativo das renúncias. Não, eu tenho até uma coisa pra falar. Mas assim, é um tempo muito curto de renúncias. Exatamente. Eu já escrevi um texto sobre isso, que eu falei que isso é uma pausa. Depois a nossa vida volta. Depois volta. Então, assim, eu fiquei 2 anos trabalhando menos, renunciando muitas coisas, assim, querendo trabalhar, mas eu não tive essa clareza de que, graças a Deus, eu pude isso. Eu fui ter essa clareza recente, de tipo assim, que bom que eu trabalhava menos. Porque se eu trabalhasse do jeito que eu trabalho agora... Você não ia viver muitas coisas. Eu não ia viver elas. Muitas coisas delas, sabe? Eu não ia levar a Manu no balé, eu não ia levá-las no parquinho no domingo como eu levei, sabe? Eu não ia poder muita coisa, sabe? Ia ser muitas negações para as meninas, que muitas assim. mulheres precisam vivenciar e que é um sistema muito ruim de trabalho de forma geral. Muitos países já trabalham com licença de 2 anos para a família. Às vezes o pai pode tirar 1 ano e a mãe tira outro ano. Assim, a gente tá falando, as pausas nossas. Eu já vi pais que pausaram, assim. Mas eu acho que eu conto nos dedos. E eu não sei também se eles ficam bem com isso, assim, mentalmente falando, assim, tipo... Mas a gente também não fica. Mas... Não sei, Ana. Sabe o que eu percebo, assim, cara? Pra mim era muito gratificante levar no parquinho, por exemplo. Mas assim, é gratificante, não tô falando que não é. Só que a gente, em algum momento, se questiona. O que eu deixei pra trás? Eu fiquei me questionando o tempo todo. Mas depois que eu voltei, tipo, comecei a trabalhar, aí esse sentimento passa. Gente, ontem mesmo no consultório, uma mãe engenheira, e aí eu falei assim, você tá gostando de morar em Macaé? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu tô gostando de Macaé, o que eu não tô gostando é de não ter começado a trabalhar ainda. Só que o filho dela não fez nem 1 ano ainda. Eu falei, aproveita ele, leva no parquinho, faz tudo com ele. Mas a gente só tem sentimento depois. Muito tempo depois. E assim, eu acho que então viemos do futuro para falar pra vocês
que estão paradas, Pausadas. que estamos pausadas. Aproveitem. Aproveita que isso é muito curto. Daqui a pouco você tá trabalhando muito, você tá conseguindo conciliar mais, E né? a vida vai Assim, voltar. Assim, Eu tenho amigas obstetras que falam, né? Que tem as filhas mais os 2 velhas. primeiros Uma anos são falou, os mais críticos. Aline, minhas filhas são criadas, não moram mais comigo. Eu não tenho nada, assim, eu não faço mais nada. Você vai ver como é diferente. E eu ficava pensando, nossa, filho grande, uma na faculdade, deve ser. Ela falou, não, o difícil é agora, né? E a minha mãe que fala muito isso comigo, que ela não se arrepende porque ela falou, olha, se eu olho para trás, hoje você tem 36 anos, a maior parte da sua vida eu convivi com você já sendo uma adulta. E o pedaço da sua vida que você foi criança foi tão pequeno exatamente. que ela olha para trás e fala, nossa, se alguém tivesse, vai passar rápido e você vai ter a vida toda. Pra Tanto fazer minha o que mãe você hoje, quiser. ela estuda, ela faz faculdade. Maravilhosa. Então a Faz mulher... estágio comigo. E tem gente que eu vejo, eu recebi esses dias uma moça falando que tinha tentado fazer um aborto porque ela é empresária, estava abrindo um negócio e ela falou... eu não vou conseguir ser mais nada. E isso é uma coisa que culturalmente, quando você enxerga aquele momento, não, naquele momento é só uma pausa. É uma pausa. Não é um fim. E é uma pausa pra virar o pouso, que eu até escrevi Ai, que isso. lindo. Porque é pra eles saberem ter confiança de que eles podem voltar depois, né? Tipo, porque muito do afeto e muito da segurança se estabelece nesse período. Então, assim, hoje em dia, eu falo, cara, que bom que eu fiquei muito em casa nos primeiros 2 anos de vida da Manuela. A Rafinha, tadinha, espremeu mais, mas mesmo assim, trabalhar como eu trabalho agora, de consultório, hospital, plantão, sala de parto, essas coisas, isso é muito recente. Isso é muito recente. Isso é de 2019 pra cá. Então, até o de 2015 a 2019, eu trabalhei só no hospital. Então, assim, em um hospital. Eu não trabalhei em outros hospitais. Eu não trabalhei fazendo 1000 coisas. Porque médico tem mania de achar que, tipo assim... eu trabalho num hospital. Não, mas eu só tenho esse trabalho. Não, mas e a sala de parto? Cada um é um trabalho, né? Sim. Tipo, então, você para botar no dedo, eu tenho 5 trabalhos. Porque eu faço sala de parto, eu faço consultório, eu trabalho em 2 hospitais. Então, tipo assim, sei lá, quantos trabalhos Esqueci você de tem? falar outro trabalho seu. Como é que fala? Plantão de WhatsApp 24 horas por dia. Ai, a área de saúde é cruel. Isso daí eu ando trabalhando tanto. De graça. É. Então, acaba que a nossa demanda, né? Pós-consultório, principalmente, É pós-atendimentos. muito grande. Isso eu acho que para várias profissões, né? Então, cada um vai ter uma demanda diferente. Então, dependendo de onde você atua, além da sua carga normal de trabalho, você vai ter que fazer curso, você vai ter que estudar um processo, se você for advogado, você vai ter que planejar alguma coisa. E no nosso caso da área de saúde, a gente tem uma demanda imensa do WhatsApp, que vira uma extensão da consulta. E eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu achava que eu estava gravando com 2 mães empoderadas. Eu falei, mas... eu achei que vocês geriam o WhatsApp melhor do que eu, porque vocês são mães. Eu acho que você gere muito melhor do que eu. Eu também Você aí bota eu- muito mais limite do que eu. Outro dia eu falei assim, porque eu respondi o WhatsApp, enfim. Aí minha psicóloga falou, mas por que você estava com o celular na mão? Aí eu... Porque a gente fica preocupado em não dar assistência para os nossos pacientes o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, agora eu viajei, eu fiquei 24 horas com o telefone desligado. Você não tem noção da angústia que isso me causou. Não foi uma coisa legal. Assim, na verdade, foi legal porque eu estava presente. O que acontece? Às vezes eu tenho, por exemplo, terça-tarde é um dia das meninas. Eu não abro mão. Eu tive que fazer isso para você conseguir ter um tempo de qualidade com ela. Isso. Mas, o que acontece na terça-tarde? Você responde Às vezes, de todas as respondendo mães. no celular, e respondendo. E E elas aí, quando eu percebem. boto elas pra dormir, que eu falo, cara, eu não olhei no olho delas, eu tô no WhatsApp, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito com a terapia, porque, Aline, ou é isso, ou você vai largar, entendeu? Então, assim, ou eu vou, ou a gente põe algum certo limite. Ou a gente vai parar de atender. Cara, porque, sério, e isso não tô condenando, mas enfim, eu recebo mensagem
Todo momento, 24 horas. Então, é como se você fizesse um plantão. E quanto mais paciente, mais demanda de WhatsApp. Teve uma época que eu até falei assim, acho que eu nem quero mais paciente, porque vai ter mais demanda de WhatsApp. Eu acho que isso é um contorno, assim, da modernidade, né? É uma nova tecnologia, ninguém ensinou a gente a usar, né? Nossos professores de faculdade não tinha. falavam no nosso dia a dia, eles falavam com a gente da visita de enfermaria, eles lidavam com o paciente, ter um paciente de consultório particular. Então, a gestão de uma carreira é uma coisa que também não está nos livros. E eu acho que ser mãe, e eu fico esperando muito que isso me dê um repertório, né? E eu vejo muito isso em vocês, que são profissionais muito dedicadas, que têm uma visão muito importante da presença, sabem a importância de estarem presentes, mas também são mulheres que trabalham muito, então de certa maneira eu falo, então eu acho que eu vou conseguir retomar, né? Mas assim, com certeza, eu acho que vocês tiveram uma mudança de mentalidade muito grande depois de serem mães. Eu, na verdade, eu só fui pro consultório depois que eu fui mãe. Porque uma mãe falava que estava apavorada por causa de cólica quando eu não tinha filho ainda. Eu falava, cólica nem existe, gente. Que besteira isso. Ai, que preguiça. Eu era totalmente hospitalocêntrica, assim, porque ali existia gravidade. Ali eu tava, Doença, tipo, né? doença, totalmente. Quando eu tive a Manuela, foi um choque de realidade, porque Você teve um bebê saudável, né? eu tive um bebê E você saudável. não sabia o que fazer? Eu, tipo, cara, menina normal. E dá trabalho. E mesmo assim não trabalha. Eu achava que o bebê era mamar, juro, sinceramente, minha visão era, vai mamar, vai dormir, eu sou pediatra, vai dar tudo certo, não sei o quê, vai... Aí vem uma criança que no segundo dia de vida chorou 12 horas seguidas e eu não sabia resolver aquele choro, sabe? E aí aquilo já me deu um choque de realidade. Então, assim, o consultório, e eu acho que o da Ana também deve ser, leva muito da minha maternidade. Eu falo muito da minha maternidade no consultório. Eu acabo, quando eu vejo alguma mãe, por exemplo, acolher mãe no puerpério, estudar puerpério, é minha maternidade, mãe, cara. Foi porque o meu puerpério foi difícil. Porque se meu puerpério não tivesse sido difícil, eu não teria. Então, assim, eu acho que a maternidade pode te atrasar na carreira, mas você ganha tanto como ser humano que isso não é palpável. Não é. Eu Né? acho que é só uma organização assim, financeira, na verdade, né? Então, as mulheres que têm a possibilidade da pausa na carreira ou de desacelerar, pelo menos, um pouco o trabalho, não devem encarar isso como uma perda. Porque não é. É um ganho em outros setores. Né? E a partir do momento que a gente cria um núcleo familiar com outras pessoas além do marido e da mulher, todo mundo vai ter que abrir mão um pouquinho de alguma coisa. Então, mesmo que decida que a mulher vai dar uma pausa ou vai dar uma desacelerada e o marido vai continuar, ele também não está 100%, porque ele também divide algumas coisas, né? E também a carga para ele de tipo, eu sou o provedor. Eu sou o provedor. Né? Então, é uma equipe, né? Em prol de tudo ali dar certo na gestão familiar. E assim... Enfim, mas é poder dar esse recuo. E o que eu vejo é que, às vezes, quem não dá o recuo de trabalho em si, assim, de tipo, continua trabalhando. Tem quantas mulheres engenheiras aí, né? Quantas mulheres trabalhando em empresa e tal. Elas dão um recuo no salto da carreira. Sim. E eu falo, você segura um pouco, né? E de repente a mulher tem um salto extraordinário. Assim, eu lembro que na minha faculdade, a pessoa mais inteligente que eu conheci, ela, assim que formou, a gente falava, nossa, fulana vai ser neuro... A gente só falava as profissões, assim, vai ser pesquisadora. E ela foi, decidiu ser mãe. E aí, depois do primeiro filho, e já era uma menina, assim, uma mulher que já teve uma maternidade muito mais consciente, procurou, estudou, teve parto normal, era bem fora do que acontecia no contexto das minhas amigas. Depois ela emendou no segundo filho, e aí ela falava muito isso, né? E depois que ela teve o segundo filho, eu falei, agora ela não vai mais fazer nenhuma residência. Imagina como que uma mulher agora vai entrar na residência com 2 filhos. Que vale deixar aqui que residências são vários anos, uma carga horária de trabalho. Residência, 60 horas no mínimo. Na verdade, se você fica full time, 24 horas. Às vezes você chega no hospital 4 horas da manhã e vai embora meia-noite ou mais. Assim, e é desumano, você ganha um salário que é quase uma bolsa de estudos, para quem não sabe. E aí eu me surpreendi.
eu achava que ela não faria. Ela fez residência, hoje ela é cirurgiã cardiovascular no Espírito Santo, assim. E ela que fala muito, assim, ela tem essa coisa, ela é autora de livro infantil e ela fala muito, é isso, assim, a mulher, ela pode ser mãe, ela pode ser maravilhosa, empreendedora e maternar só vai te ensinar, vai te dar uma dimensão humana, vai te ensinar realmente o amor na sua essência. E um ser humano que aprende isso, ele ganha se dá bem anos. em todas as E a áreas. gente tem uma noção de que você ser um humano bem desenvolvido é ser um profissional, é você ser rico. Isso é uma dimensão muito pequena da vida, né? É como as crianças na escola, que as pessoas que querem ter boas notas, né? E que quer que a criança aprenda a ler e escrever antes de 5 anos. Mas antes dela aprender a ler e escrever, ela tem que aprender a recortar, ela tem que aprender a fazer mil coisas, ela tem que subir numa árvore. Ela tem que aprender a pular, É ela tem que verdade, gostar, né, daquele corpo ela tem que dela. mexer na massinha, ela tem que fazer muita coisa. Ler e escrever, gente, ela vai ler e escrever pro resto da vida. E depois, e sabe o que eu tava pensando outro dia? Falei, gente, depois que você aprende a ler e escrever, nunca mais você para, né? Então, assim, deixa a criança relaxada, né? Porque agora, por exemplo, a minha mais velha fica lendo placa, se esforçando, né? Tipo, de ler placa, né? Que depois que aprende a ler e escrever, Quer eles ler ficam... tudo, Quer ler tudo. Então, deixa a criança no tempo dela e tal. Então... É a mesma coisa pra gente, é só um período, assim. Ou é só um pedaço, eu falo. É uma parte da nossa vida. Eu não sou médica, eu estou médica, eu sou um tanto de outras E assim, coisas. eu falei da Ser mãe é uma dimensão humana, Mas você amar um filho. Então, as mulheres têm uma visão muito limitada, assim. Não, é um eu mundo. sou engenheira, É um mundo que não você valida. é um ser humano, assim, que isso não vai pro currículo, né? Não, na não verdade... mesmo. Depende da Aline, profissão, te tira de um currículo. E na verdade, eu acho que é o mundo que não valida. Entendeu? Porque quando você tá lá cuidando de uma... Então, eu também não validava uma mulher que ficava dentro de casa, assim, cuidando de um filho. De ser mãe. Antes de ser mãe. Depois eu virei a chave, sabe? E aí minha mãe fala, eu só fui mãe. Eu falei, nossa, que profissão bem-sucedida, porque todos nós somos pessoas de bem hoje em dia, sabe? E ser mãe, se você tá bem em ser só mãe, vai fundo, sabe? Porque você tá criando um ser humano incrível. E para criar um ser humano incrível, dá um trabalho. Mas assim, entenda que é uma pausa, mas daqui a pouco você pode ganhar um mundo de forma consciente. Quando eu engravidei, teoricamente eu acho nova, porque eu tinha 28 anos, pra gente que é médica, é nova, né, assim. Então aquilo veio num baque sinistro pra mim, de tipo, não vou poder ser mais nada, agora eu vou ser só pediatra geral, sabe? E o quanto eu cresci nesse momento, e o quanto é legal crescer junto, sabe? Porque... Você se desenvolve como pessoa profissional e seus filhos vão crescendo junto com você. Não, acho que também a ideia que você dá para sua filha é que ela tem que ser só uma profissional, né? E tem tanta gente que é muito rico, um profissional muito bem sucedido, ganha muito bem, mas é uma pessoa cheia de deficiências, né? A parte emocional, espiritual, então é isso. Eu acho que a maternidade é uma parte da dimensão humana. Até os homens, né? Vocês é nítido, né? Como que um profissional... hoje o mercado enxerga muito isso. Eu estava vendo uma reportagem de que os profissionais, as pessoas solteiras, elas avançam muito rápido. É aquele corredor de curta distância, né? São as fibras vermelhas, é a explosão. E esse profissional, em algum momento, ele vai casar, às vezes ele deixou de se relacionar, de ter uma família. E quando ele vai fazer isso, ele retrocede, o profissional que ele é completo na sua dimensão, que ele cuida da saúde mental, que ele não trabalha tanto, ele é um profissional mais longevo, e mais constante, né? Ele avança lentamente. As empresas têm muito mais interesse hoje nessas pessoas a longo prazo, né, que vão se manter. Que são mais estáveis. E eu percebo que a maternidade é isso. Então, as mulheres hoje, elas estão olhando para isso. Às vezes, elas pensam numa profissão que elas vão poder conciliar. Algumas mulheres, eu vejo, a minha empresa, eu consigo ter 6 meses de férias, 1 ano. Tem algumas que dão, enquanto a mulher tá amamentando, elas... aleitamento, além da licença maternidade. E às vezes, por exemplo, porque reduz a carga horária. Pode trabalhar 6 horas, 4 horas. Isso até quase 1 ano da criança é importante, né? Ajuda muito. Mas eu acho assim que uma sementinha que a gente queria plantar com esse episódio é que a maternidade, ela pode reinventar muito a nossa vida, mas ela não é um impeditivo pra gente ser o que a gente quiser ser.
que pausas podem... Não vão atrapalhar. Não vão atrapalhar. Podem, inclusive, ajudar. Né? Mais para frente, a gente quer Exato. trazer outras mulheres aqui que vivenciaram mudanças de carreira, que vivenciaram mudanças na vida de como um todo, pós-maternidade. E qual foi o reflexo disso? A gente, no nosso convívio, tem muitas mulheres que mudaram completamente a vida profissional e hoje são muito mais bem-sucedidas na sua carreira do que eram antes. Né? Eu, você, a gente conhece um monte em Macaé que mudaram de carreira pós-maternidade e reescreveram a sua história. E se olharem para trás, não se arrependem da pausa, não se arrependem da mudança e são muito melhores hoje do que eram antes. Não só gostei pessoalmente. do pouso, né? E aí esse pouso depois ele toma outras dimensões, né? Quando você geralmente as aves que voam longe elas precisam fazer, né? Pousos para abastecer, comer, e é isso. E Eu eles acho que precisam você pode ter noção alçar, né, disso. distâncias Não quer dizer maiores, que sabe? todo mundo vai ter a pausa. É que quem tá vivendo essa pausa... Não, e a pausa E não às vezes necessariamente é parar. não é parar. Quem Mas tá vivendo desacelerar. esse recuo, né? Porque tem um colega nosso que a mulher falou assim, voa você pro marido, eu vou segurar. Então, ela deu um recuo, talvez ela não esteja com um crescimento tão grande, mas ela vai ser pouso um dia. Né? E aí ela vai estar aí voando também, às vezes, com as crianças, né? Com os filhos E vivendo coisas que quem escolheu continuar não consegue viver. Várias vezes eu estou fazendo alguma coisa com as crianças que eu compartilho com meu marido e ele chora no trabalho porque ele não pode estar junto. Que para eles também Que é difícil. pra eles Tem também é pais difícil. no consultório que falam, cara, eu não tô vivendo, não tô vendo meu filho crescer, né? Isso também é difícil. Também é difícil. Né? É. Isso também é complicado. Eu Os acho que que é um embarcam, olhar muito então- pequeno você valorizar a sua carreira. É uma visão muito fragmentada, né? Sem ser educação Montessori, qual aquela outra que eu falo com Waldorf. vocês? A escola, a metodologia Waldorf de ensino fala muito isso, que você tem que olhar o ser humano. E a gente não foi criado assim, então talvez por isso que a gente valoriza tanto o profissional. Não, né? e o olhar para quando você tá na pausa é muito de desânimo, cara. As pessoas te olham. Não, como assim? Tipo, às vezes eu ia pra Juiz de Fora, ficava uma semana lá, né? Porque como eu trabalhava uma vez por semana, eu tinha um intervalo de 7 dias. Eu tinha intervalo de 7 dias, então eu Férias levava... toda semana. Eu ia pra Juiz de Fora com a Manuela, às vezes até com a Rafinha pequenininha também ficava lá. Então quando eu falava assim, não, mas eu trabalho super pouco. O olhar era de tipo... Mas, Luísa, os próprios pacientes, muitos pacientes falam comigo, mas Ana, eu acho um absurdo você não trabalhar de manhã. Aí eu falei, eu acho ótimo, porque eu fico com meus filhos de manhã. Mas por quê? Porque eu quero. E eu tô falando que a medicina ocupa, mas aí conversando com outras profissionais, na verdade a profissão ocupa, né? Mas isso daí, e o que eu tenho trabalhado muito, não consegui chegar, tá? É um adendo aqui. É no limite. É no limite porque quem dá o limite é a gente, né? Assim. Mas é difícil. É difícil, né? E Limitar. até porque- Por exemplo, você não trabalhar de manhã é um limite bem dado. Eu não trabalhar terça, tarde. Eu não trabalhar só terça, tarde de manhã é um limite que eu tive que dar porque eu Mas vi é a minha difícil filha. isso, porque depois da maternidade, a gente se coloca no lugar daquela mãe. Então, por Exatamente. exemplo, a mãe manda uma mensagem pra gente. A gente pensa, se fosse eu sendo mãe mandando para aquele profissional e a pessoa não me respondesse, eu não ia ficar feliz, né? Eu não ia ficar satisfeita. Então, é difícil impor esses limites. Muito difícil. Igual Muito muitos difícil. pacientes falam. Aí, quando, por exemplo, né, no meu caso, não, mas você não trabalha de manhã, como é que eu faço? Eu falei, você vai mudar a sua vida um dia para você vir na minha consulta num horário que para você é ruim. Se eu vier trabalhar de manhã, eu vou mudar a vida de 3 pessoas vários dias. Então, assim, é mais fácil uma pessoa só mudar um dia. Eu não venho de manhã. Mas isso é um limite que Sim. você conseguiu dar, né? Assim, eu E por não me exemplo... arrependo disso. Poderia estar ganhando muito mais se eu fosse trabalhar o dia inteiro, com certeza. E assim, outra coisa também, pra Dinheiro, mim, né? é criança doente, assim, porque às vezes a criança tá doente, às vezes eu examino lá em casa, então, assim, isso, e aí o que eu tenho trabalhado muito sobre isso é tipo, Luísa, quem tá perdendo é as suas filhas, sabe? Então, Sua família, né? Seu marido, acho que é os nãos, né, pras todo outras mundo Então, enxergar. às vezes a gente dá muito, e aí, outro devaneio é o que sobra da gente pra nossa família. Ou que fica para elas, porque o que elas vão aprender que eu vou ter que fazer. Minha mãe fez isso, talvez seja importante eu ser essa pessoa que trabalha e, assim, muito, né? sem mágoas, mãe, mas eu tive muita dificuldade em voltar a trabalhar, porque a minha mãe abandonou a carreira para cuidar da Pra gente. mim também.
E eu me sentia muito culpada, Também. porque eu achava que eu não ia ser uma boa mãe se eu Também. trabalhasse. Eu também. E eu me comparava muito pra minha mãe. Eu Aham. falei, eu quero ser para meus filhos o que minha mãe foi pra mim. Isso. E eu não- acho que eu também penso Eu muito também. nisso. Minha mãe se dedicou integralmente. Eu também. Minha referência, Sabe quem assim. me E ajudou a equilibrar- clarear foi foi a minha terapia. prima. E a terapia me ajudou muito. Também, não, Uhum. terapia essencial, mas a minha prima falou assim, Lu, minha mãe sempre trabalhou e eu nunca senti falta dela. Ela sempre foi muito presente, porque eu ficava, cara, na culpa eterna de que, tipo, sempre como se eu tivesse Faltando, muito, mas é muito, assim, e ainda né, assim. E eu tive uma amiga que me ajudou muito, que a mãe foi dona de negócio a vida inteira. E ela falava, eu só tinha minha mãe presente aos domingos, porque ela é dona de supermercado. Ela até vai se reconhecer nesse relato. E ela trabalhava de segunda a sábado no mercado. Ela era dona, ela tinha que estar presente no negócio. Mas ela falou, nossos domingos eram tão importantes. E quando ela chegava em casa no mercado, ela dava conta de tudo, das nossas tarefas de casa, de não sei o quê, que a falta dela trabalhando nunca me fez falta. Eu entendi a importância minha dela prima. no trabalho e eu entendia que ela estava ali para mim também. Mas assim, pra gente que teve uma geração de mães que não trabalharam para poder cuidar da gente, é uma transferência muito difícil. Muito difícil, Muito muito difícil. difícil, muito difícil. Mas fizeram seres humanos incríveis, né? Com alguns traumas aí de... Será que eu vou ser tão boa mãe quanto elas? Mas eu acho que todo mundo que Sempre teve uma vai. mãe muito amorosa vai parar pra Para pensar pra assim... pensar, mas a Será gente que eu sou consegue tão boa quanto a dividir. minha mãe? A gente consegue Dá pra ser dividir. multitarefa, né? Um pouco mais... E assim, não sei se você já viveu isso, Luísa, assim, nos dias do Dia das Mães, por exemplo, na escola. Para mim é muito gratificante que eu sempre fico com aquele medo, né? O que será que meu filho vai falar de mim? Será que ele vai falar que eu tô muito ausente? É uma Que eu tô muito estressada? Eu fico sempre eu assim, tô né? muito no telefone. Aí, É hoje que ele vai me entregar, né? Aí, por exemplo, no último Dia das Mães na escola, que depois da pandemia foi o primeiro que teve, assim, festa de novo e tudo mais, ele falou, eu me orgulho da minha mãe porque ela é muito carinhosa e porque ela é a melhor nutricionista de Macaé. Aí, assim, eu falei, acho que ele tá entendendo a mensagem, entendeu? De que eu posso ser mãe, mas eu posso continuar sendo eu e isso não Nossa. afeta meu amor por ele, né? Uma vez eu também me mandaram uma mensagem falando a Manuela tá fazendo isso porque você tá muito ausente e tal. E aí eu fiquei pensando onde eu me encaixava naquilo tudo, né? Porque é muita coisa de que você tem que trabalhar, mas você também tem que ficar em casa. E eu falava, gente, aonde que eu me encaixo? Porque Não dá pra fazer as duas coisas Mas ao mesmo tempo, né? Mas 100%. eu acho que elas também têm que entender que pra eu ser feliz, eu vou ser assim, né? Eu vou ter uma Isso hora é mais importante mãe, pra uma hora elas mais também. médica. Mas, É a mãe humana. sim, né? ainda estou trabalhando os limites pra entregar pra elas equilíbrio, uma né? mãe melhor. Porque o que tá sobrando de mim, às vezes, não é muito legal. É uma mãe muito cansada. E, às vezes, pós-plantão, eu tô extremamente irritada. Se tiver fazendo muitas salas de parto, como foi umas semanas atrás, fico só reclamando de cansaço, que é natural, porque eu tô realmente cansada. Então, eu quero que sobre de mim coisas boas, sabe? Porque ficar sobrando só o cansaço, só a reclamação, É pesado pra é eles pesado para eles também, né? Então, sim. é o equilíbrio, né, Ana? Assim, então, Sim. acho que se alguma mãe tá numa carreira agora pensando em mudar por causa do filho, é válido, sabe? É válido. Se tiver sobrando muita coisa ruim para eles, se tiver sobrando só E seu para os que não cansaço... quiserem mudar, que faça todo o tempo junto ser um tempo de qualidade para a ausência não ser falta. Eu acho que é isso. E para as que estão se culpando porque estão felizes trabalhando, vocês precisam ser inteiras, né? Pessoas Sim. inteiras. E é assim que a gente vê, né? Eu via muito isso. E Em pra- resumo, não tem fórmula, né? Não tem do fórmula. amor. E Tem que acho ir testando. E Mas pode nada ir mudando. impede. Pode ir mudando, né? E aí Não é- isso, né? Depois não que é você tem uma filho, pedra. você tem uma reorganização psíquica. E nessa reorganização psíquica, você pode não se ver mais trabalhando com o que você tava. Você pode achar que não encaixa mais, né? Tipo, E ok. e tá tudo bem. Aline, mas você vai encontrar o
meio do caminho. A reorganização A sua psíquica, reorganização. Vamos ver pra onde ela vai Eu levar. acho que a sua reorganização é boa, porque ela tá ocorrendo antes de ter o filho. Eu não, eu me peguei e Ana também. Assim, Também. Foi de um calça baque. curta. Tô Tipo, achando que eu vou largar a medicina. vou virar só podcast. Mas assim, vai ocorrer de alguma forma. E aí, depois, assim, ó, vindo do futuro, você ainda vai ter muito orgulho de você. Porque eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei, assim. Eu tinha maior preconceito, que eu tava trabalhando em UTI sem ter feito residência de UTI. Depois, o ano passado, eu consegui tirar o título. E aí, isso daí foi pra mim muito importante. O consultório, eu tinha muito medo de ir pro consultório. Não, e deve ter sido um gostinho especial. Comemorar junto com suas filhas, seu marido. Eu aquilo comemorei, né? Porque... Teve um gostinho especial, Mas né? internamente, Não, uma assim, comemoração interna. Interna, né? Fala, nossa. mas assim, internamente falou, cara, olha quanta coisa eu venci, sabe? Com as meninas. Então foi um crescimento junto, esse crescimento junto é muito legal. E eu acho que você já tá reorganizando antes de começar. E isso é muito bom, porque você já tá enxergando Que a mudança como é que eu vou, necessária, como né? é que eu vou mudar, como é que eu vou entregar minha paixão, que eu tenho certeza que sua grande paixão é a obstetrícia. Como é que eu vou entregar minha paixão, mas eu também vou me entregar uma família que eu quero construir. E vai dar certo, a gente vai chegar nesse caminho que eu e a Ana... mas é assim, é um equilíbrio. Uma hora... Não achou o ponto e ficou lá parado. Não né? não é. Eu falo constante muito com as minhas filhas. A gente tá na semana boa. A semana boa é que eu não dou plantão, eu trabalho menos. Bora curtir. Vamos ficar juntos, tomar 1000 café de amigas, vamos fazer tudo juntas. Na semana ruim, é semana ruim. Manu, Rafa, tô na semana ruim. E aí eu vou alternando assim, porque a nossa rotina é não ter rotina, né? Assim, a gente não consegue, acompanhando sala de parto, dando plantão, ter uma rotina muito fixa, né? Não ter, assim. Então, eu tô tentando trabalhar com elas assim, vai ter semana boa, vai ter semana ruim. E a gente fica sempre nessa corda bamba, né, Ana? Assim, De qual é a melhor escolha, de qual é a melhor decisão. É o meio do caminho na corda bamba. Nem todo mundo vê o que tá por trás. E como ninguém tá vendo o que custou hoje a gente tá aqui pra gravar esse podcast, Não. por exemplo. Mesma né? roupa que foi no hospital. As 3 Maquiou dentro do ruins. carro. A Paula fez mudança, cada um foi levar um filho na escola. Exatamente. E é Ainda teve isso. consultório de manhã, abriu uma exceção da manhã pra estar aqui hoje. Enfim. Quem vê podcast não vê bastidor. Bastidores. Não. E é por isso que a gente quer continuar aqui. Então a gente vai trazer em breve histórias inspiradoras aí, porque ouvir história é bom demais, né? A gente gosta E essa de foi um ouvir pouquinho da casos nossa, reais né? Da nossa história. E semana que vem, terça, em breve estaremos com alguma convidada. Vamos falar desses assuntos aí. Em breve a gente quer fazer uma comemoração com episódio ao vivo. Estamos com planejamento de, depois de 1000 seguidores, iremos fazer um episódio ao vivo para perguntas e respostas. Então, se faltou alguma coisa aí que vocês querem saber da nossa vida, mandem pra gente no direct temas e estaremos toda terça. Homo aí. sapiens são todos fofoqueiros. Quantas fofocas. né? Toda terça-feira tem episódio novo com mais fofoca. Se inscreva no canal, mande esse episódio para alguma mulher aí que tá perdida aí depois da maternidade. E nos sigam na nossa rede social, não Pode Ser Chegar. A gente também tá no YouTube, no Spotify. E É isso. é isso.